Olá, amigos e amigas da Record News, da TV Candelária de Porto Velho, do Sistema Imagem de Comunicação. Com o apoio da Santo Antônio Energia, nós estamos começando mais um Papo News. Aquele nosso encontro de todo final de semana, onde a gente tem a oportunidade de conhecer a história e o trabalho dos protagonistas do desenvolvimento do nosso estado. Estamos recebendo hoje aqui a honrosa presença do professor Marco Antônio Domingues Teixeira. Ele é professor catedrático do Departamento de História da Universidade Federal de Rondônia. Está no nosso estado desde os anos 70, aqui na região, e vai contar para a gente como é que ele se interessou por esse trabalho que ele faz de resgate e afirmação da história e da cultura do nosso estado. Professor, como é que o senhor recebeu o convite da produção do programa para compartilhar com os nossos telespectadores a sua vida, o seu trabalho e o fruto intelectual desse trabalho, que são várias e inúmeras publicações que levam o seu nome? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, Sérgio, é agradecer ao convite, a você, agradecer a Giancarla, pela oportunidade. Eu recebi com enorme satisfação. Entre outras coisas, é o reconhecimento por uma vida de trabalho também, e pelo sucesso que esse trabalho representa sob muitos aspectos na formação dessa identidade cultural da nossa sociedade aqui em Rondônia. Muito bem, vamos começar na sua chegança em Rondônia. O senhor chegou em Rondônia nos anos 70 com 13 anos de idade. 13 anos de idade. Em que circunstâncias o senhor veio parar aqui? Meu pai era militar, serviu na época no Cefar, que hoje é a 17ª Brigada. Então ele veio transferido. E vir transferido para a Amazônia naquele tempo era quase um castigo, porque as coisas eram bem mais difíceis, Quando nós chegamos, a cidade ainda era uma cidade pequena, com 40 mil habitantes. Ela estava limitada a aquele quadrado que ia da Alexandre Guimarães até a Jorge Teixeira, que na época era a Avenida John Kennedy. Isso. Uma cidade bastante pequena, com bastante precariedade. Não havia televisão, a luz era algo que se interrompia o tempo todo, faltava luz durante a madrugada, as atividades eram bem poucas, mesmo o ensino ainda era um ensino precário. Havia uma escola que oferecia 2º grau na época, que foi o Carmela Dutra, onde eu tive a felicidade de estudar e tive uma excelente formação. E a partir do Carmela Dutra, do contato com pessoas que profissionalmente são muito importantes na minha vida até hoje, eu passei a me interessar especificamente pela história de Rondônia. Muito bem. O seu pai ainda é vivo? Não, meu pai faleceu. Como é o nome do seu pai? José Apolônio Teixeira. José Apolônio, ele era oficial do Exército? Foi tenente reformou como tenente da Brigada. Certo. Serviu durante muito tempo na Brigada, depois foi para Brasília e após a reforma voltou para Porto Velho, trabalhando na Água Caiari. Acabou se identificando aqui com... Completamente. Nós com hoje região, já somos 4 gerações... Gostou do castigo, Em Rondônia. E vieram de onde? Juiz de Fora, Minas Gerais. Tu nasceu em Juiz de Fora? Nasci em Juiz de Fora. Uma cidade onde a gente ainda tem raízes muito acentuadas, vínculos muito acentuados. Como é o nome da tua mãe? Miriam Teixeira. Essa ainda está viva? Essa é viva ainda. Faz o quê? Ela é professora, agora aposentada. Agora aposentada. Mas trabalhou na SEDUC em diversos cargos, trabalhou em escolas, Carmela Dutra principalmente, e trabalhou no Conselho de Educação. Tu nasceu em Juiz de Fora e quantos irmãos vocês são? Nós somos 3 irmãos, os 3 nascidos em Juiz de Fora. Você é o do meio? Eu sou o mais velho. É o mais velho, o mais velho. Sou de 60, depois de mim vem o César e em seguida vem o Sérgio, que é o caçula. Pois é, deu todo mundo certo, Graças a Deus. Foi uma família que se esforçou bastante. Um é juiz da Vara de Execuções Penais, o Sérgio William. Certo. E o César hoje é o superintendente da Embrapa. Superintendente da Embrapa. E eu sou professor. E você é professor da Universidade Federal de Rondônia. Pois é. E que lembranças vocês têm lá de Juiz de Fora? Os vínculos com Juiz de Fora são muito fortes até hoje, porque boa parte da família está lá. Agora mesmo nós fomos para o aniversário da minha avó. Foi uma festa, a família daqui foi toda. Existe uma lembrança muito boa dos tempos de infância em Juiz de Fora, das férias na roça, essas coisas são muito interessantes, Isso marca, a formação também. Primário, Primário, depois voltar para estudar em Minas. Eu terminei fazendo uma especialização na PUC de Belo Horizonte. Voltar para pesquisa, isso tudo marca muito.
Esses vínculos permanecem, mas a identidade foi se afirmando em Rondônia. E o círculo de convivência, é claro, que foi feito todo aqui. Vocês foram morar onde quando chegaram em Porto Velho? Primeira vez que nós chegamos, quando nós chegamos mesmo, nós moramos dentro da 17ª Brigada, num alojamento lá dentro, não tinha casa ainda. Então nós ficamos uns 2 meses alojados dentro da Brigada, depois nós moramos naquela vila de oficiais que existe ali na José Bonifácio. Sim. E em seguida nós fomos morar na Pinheiro Machado, na vila de sargentos Da Pinheiro Machado. Pinheiro Machado. E aí, como é que foi o choque cultural? Você saiu de Juiz de Fora, chegou em Rondônia, Porto Velho nos anos 70, você já deu rápidas pinceladas, como é que era a situação aqui, né? A luz ia embora 10 horas da noite? A luz ia embora, não havia televisão, então o primeiro ano foi traumático. Foi, né? Foi um ano bem difícil. Meus irmãos terminaram voltando mais cedo para Minas para poder concluir estudos. E eu terminei ficando. Pois é. E me adaptei bem. Depois do ginásio, tinha esse núcleo da Universidade do Pará aqui, né? O núcleo veio, deu acho que 4 turmas. Tinha letras, tinha estudos sociais, depois estudos sociais se desmembrou em história e geografia, e depois ofereceram ciências com habilitação em matemática. Eu terminei fazendo história, estudos sociais e história, mas fiz também a curta em geografia, e terminei depois me especializando na área de história. Eu acho que eu estou falando com a pessoa certa, porque eu me lembro, cheguei aqui em 1979 e já estava praticamente encerrando as atividades desse núcleo da Universidade do Pará aqui, mas é um momento, é uma instituição que prestou um serviço tão importante naquele momento do território federal de Rondônia, que eu acho que merece ser resgatada essa história. Com toda também, certeza. Né? O trabalho deles foi muito importante e é a base de formação do professorado com nível superior aqui dentro do estado. Aqui de Rondônia. Do futuro estado na época. Na época todo mundo quase que dava aula ou tinha formação do antigo magistério ou era absolutamente leigo. Pois é. Você conhece algum trabalho de resgate? Quem fez um trabalho foi a dona Eva, da Unir. Fez um bom trabalho de resgate do ensino superior aqui em Rondônia. Inclusive com a história da Unir. Ela fala do núcleo do Pará. Mas o professor Eduardo Lima Silva, já falecido, também na sua dissertação de mestrado fala sobre o ensino superior e ele cita. Eu me lembro que eu ingressei na primeira turma de administração da Unir, ainda quando era CESU, cara. Era o CESU ainda, superior, né? Centro de Ensino Superior de Rondônia. Muito bem. E aí, aqui em Rondônia, o que você lembra da sua fase de adolescência e juventude? Como é que era? Eu me lembro da convivência muito tranquila na cidade. Uma cidade absolutamente boa de se viver e pacífica. Pequena, a cidade se entendia quase que como uma família. Todo mundo tomava conta de todo mundo, os adolescentes todos eram vigiados por todas as mães. Isso. Minha mãe era professora do Carmelo, eu estudava no Carmelo. Me lembro de uma vez que nós fugimos da sala de aula para ir nadar numa praia do Castelo Branco, que as mães todas davam aula no Carmelo. E foram todas buscar. Foi, né? Debaixo de muita peia. Naquela época não tinha a lei da palmada, né? Naquela época valia a varada. Quando nós olhamos para a praia, estava cada uma com uma vara maior do que a outra lá esperando a meninada chegar. Mas funcionava muito bem, ninguém ficou traumatizado com a situação. A educação era uma educação bastante severa na época. Era verdade. Mas produzia bons resultados também, não foi uma... Mas, além dessa peraltice, o senhor sempre foi um bom aluno, aquele da turma da frente ou era lá do fundão? Não, eu era da frente. Da linha de frente. Um aluno da linha de frente. Sempre gostei de estudar. Não foi uma coisa que foi sacrifício para mim, não. Não, sabe? Né? E comecei a me interessar muito pela questão de Amazônia, porque em Minas a gente via a Amazônia como algo ainda muito exótico. Quando a gente pensa em 70, mistério, né? Ainda tem muito pouco tempo em relação ao ciclo da borracha. Quer dizer que deu tempo da gente ouvir todas as histórias da borracha. Aquela Amazônia lendária, mítica, existia pelo Amaral Neto, repórter, e por outras coisas. Então, vir para cá tinha aquele sabor de uma aventura quase que de safari. Hoje, a gente fala na Amazônia, na região sul e sudeste do Brasil, tem muita gente que ainda imagina que tem onça andando no meio da rua e indígenas pelados. Imagine na década de 70. Em 74 nós fomos de carro até Minas Gerais. Até Minas Gerais. Uma viagem que o trajeto durou uns 10 dias. A estrada ainda não tinha asfalto nenhum. Foi uma viagem difícil. Eu me lembro da gente encontrar com comunidades indígenas, em Vilhena, em outras localidades, comprar artefatos, levar dentro do carro. E quando a gente passava em Minas ou em São Paulo, com aquele carro, com a placa de Rondônia, as pessoas ficavam olhando espantadas. A gente tinha arco e flecha dentro do carro, tinha tudo, então despertava a fazia o exótico valer, né?
Pois é. E o senhor viveu aqui o período da sua juventude no momento mais acirrado da colonização do estado de Rondônia, que foi justamente da década de 70. Muitos migrantes chegando, né? Deu para sentir isso assim, deu para sentir. No crescimento da população de Porto Velho? Na de Porto Velho eu chego na cidade com 40 mil habitantes, né? E permanentemente eu vejo a cidade chegar a praticamente 500 mil habitantes. Exatamente. Então essa sensação de ver crescer, que a princípio me parecia algo muito otimista. Era verdade. Né? Eu acompanhei toda. Fase do garimpo, do madeira. Todo o período do garimpo, a colonização agropastoril. Quando eu cheguei, nós tínhamos 2 municípios, né, que era Porto Velho e Guajará-Mirim. De Paraná ainda chamava Vila Rondônia. Vila de Rondônia. Né? Vila Rondônia. E aí começam a nascer os municípios da BR. Eu assisti a alguns desses nascimentos, visitei as cidades na época, eu trabalhava na Igreja Católica, então estive em Ouro Preto no projeto de colonização, estive em Vila de Rondônia. Conheci essas cidades nascendo. Os atuais municípios, na época em que eram ainda núcleos, né? Urbanos de apoio rural, os NUARES. Muito bem. E qual foi o seu primeiro emprego formal, professor? Professor. Professor? Desde os 14 anos de idade. Desde os 14 anos de idade. Dava aula onde? Eu estava fazendo o primeiro ano do 2º grau, primeiro básico que eles chamavam, e dava aula na 8ª série. Na 8ª série? Dava aula no Joaquim de Moraes e dei aula no Carmela Dutra. Foram as 2 primeiras escolas que eu trabalhei. Perfeito. E até passar no concurso da Uni, o senhor sempre Na Uni eu fui convidado, porque as primeiras turmas ainda não tiveram concurso, né? Então concurso, eu sou dos fundadores. Isso, fundador ainda. Do Departamento de História. Sou o mais antigo do Departamento de História e talvez um dos 5 mais antigos da universidade. Da própria universidade. Muito bem. E na sua época de formação no centro, nesse núcleo da Universidade do Pará aqui, existia assim atividade acadêmica, de estudantil? Não. As aulas eram muito restritas, né? Basicamente a atividade de sala de aula, ainda no rigor da ditadura, quando havia alguma discórdia, alguma briga, normalmente terminava no gabinete do governador Jorge Teixeira. No gabinete do governador? Exatamente. Quem terminava dando a palavra final sobre as discórdias era ele. E ninguém ousava desafiar? Ninguém desafiava, né? Perfeito. Mas como é que o senhor, como estudante, filho de militar, acompanhou esse período? Sentiu na pele algum olhar assim um pouco recriminado da sociedade por ser filho de militar? Sim, havia essa recriminação por ser filho de militar, mas havia também a rebeldia por ser um aluno de história. Um aluno de história nunca foi uma coisa então, muito incorporou ali as duas coisas, né? Havia sim um certo ressentimento de alguns segmentos da sociedade que sempre acusavam de ser filho de militar, mas havia aquele outro segmento interno também rebelde, que às vezes me colocava em certas saias justas. Houve uma vez em que o comandante da 17ª Brigada exigiu que eu desse uma palestra sobre o golpe de 31 de março, a Revolução de 31 de março, para eu me redimir de uma aula que eu tinha dado no Carmela Dutra, que tinha sido denunciado sobre o marxismo. Sobre o marxismo. E aí, como é que foi essas coisas terminavam. Eu terminei não dando a palestra como ele queria, embora ele estivesse presente. Né? Troquei o nome da Revolução por golpe. Foi mesmo? Foi. E ele era muito amigo pessoal do meu pai, e ele reclamou na época, né, que como é que podia uma árvore boa dar frutos dessa espécie. Mas ele era o pai também do ministro Aloysio Mercadante, General Oliva. General Oliva. Professor Marcos, me diga uma coisa, e seu pai? Ele não se sentiu de certa forma frustrado de ter 3 filhos e nenhum deles quis seguir a carreira militar? De forma alguma. Eu acho que meu pai se sentiu completamente realizado com os filhos. Quando ele faleceu, vocês já estavam todos graduados? Todos já na sua atividade. E todos já profissionalmente estabelecidos. Ele nunca exerceu nenhuma influência para que alguém... Não, lá em casa ao contrário. Meu pai era militar, mas à noite dava aula. Ele como era a maioria dos professores. Era professor de língua portuguesa. Minha mãe era professora. Eu fui professor. Meus irmãos todos deram aula também. Quer dizer, é uma família que foi historicamente ligada ao magistério aqui em Rondônia. Muito bem. E depois de formado, o senhor fez graduação, fez uma pós-graduação? Eu fiz a primeira especialização na Católica de Belo Horizonte. Lá em Minas? Em Minas. Foi História do Brasil. Em seguida eu fiz um mestrado na Federal de Pernambuco.
Trabalhei com essa dissertação que vai dar origem à pesquisa sobre os quilombolas, que foi a colonização portuguesa e o escravismo no Vale do Guaporé, um trabalho que eu gostei muito. E por fim eu terminei voltando ao Pará para fazer o doutorado em Ciências do Desenvolvimento Socioambiental. E aí eu trabalhei justamente com a caracterização das comunidades de remanescente de quilombo aqui no Guaporé. A Universidade Federal de Rondônia é a única instituição com curso de História que atua no estado. Quem quiser fazer História tem que fazer na UNIR. Tem que fazer. E é um bom curso, sem dúvida, é um bom curso. Muito bem. Vamos começar a falar sobre essa questão do resgate e identificação dos grupos quilombolas aqui no estado de Rondônia. Um trabalho que o senhor foi precursor e praticamente foi quem identificou esses quilombolas aqui do nosso estado. Primeiro eu gostaria que o senhor me explicasse o que é, para o telespectador e para mim também, o que é quilombola? O termo quilombo é usado na historiografia colonial. O rei Dom José II de Portugal perguntou à Companhia das Índias Ocidentais o que eram os quilombos. E quem dá a primeira definição de quilombo é a Companhia das Índias Ocidentais, né? Que afirma que quilombo é um ajuntamento de negros foragidos onde se encontram fogos e pilões. Fogo quer dizer que existem fogões, casas estabelecidas. E pilões aonde você vai produzir a farinha de milho ou fubá. Né? Então a definição era essa. E eles colocavam um número mínimo, entre 2 e 5 moradores. Mas o quilombo é, por essência, uma unidade cultural de resistência à dominação senhorial em comunidades de origem africana. Muito bem. Estão me sinalizando ali que nós vamos fazer o primeiro intervalo do programa, mas daqui a pouco a gente volta, você fica sentadinho aí e vamos continuar nessa questão da identificação dos grupos quilombolas aqui no estado de Rondônia. Fique ligado que a gente volta em instantes. Estamos de volta para o segundo bloco do Papo News de hoje, num papo muito interessante aqui sobre a vida, o trabalho, a obra do professor Marco Antônio Domingues Teixeira, professor de História do Departamento de História da UNIR. E ele estava no final do bloco anterior abordando a questão da identificação dos grupos quilombolas aqui no estado de Rondônia. Como é que o senhor deu início a esse trabalho, professor? Por onde começar? Já tinha algumas referências bibliográficas a respeito disso? Ele surge casualmente nesse interesse em pesquisar a história colonial. Quando eu comecei a estudar a história de Rondônia, eu achei que havia um problema grave, que a gente se restringia basicamente à ferrovia Madeira-Mamoré. Isso. Falou em Rondônia, a história era... Embora já houvessem trabalhos escritos, o do Vitor Hugo, por exemplo, né, Os Desbravadores, que se constitui basicamente uma fonte primária, com excelentes referências a documentos sobre o período colonial. Então, dessa leitura saiu a preocupação em estudar a colonização de Rondônia no século XVIII. E dentro dessa colonização veio a questão do problema da escravidão. A Amazônia, na época, era tida como uma área isenta de escravidão. E o trabalho tenta resgatar isso. Existia escravidão africana na Amazônia, e dentro da Amazônia, o Vale do Guaporé foi um dos grandes polos de ocupação negra, considerado na época a região mais negra do Brasil. Esse pessoal trabalhava em quê? Na extração do látex? Não. No século XVIII, basicamente na mineração do ouro. Na mineração do ouro? Mas o Vale do Guaporé e o Vale do Madeira chegaram a ter 22 engenhos de cana-de-açúcar também. Que é uma coisa quase desconhecida, né? Verdade. Mas trabalharam na construção do Forte Príncipe da Beira. Nós tivemos o trabalho de 363 escravos no Forte Príncipe da Beira. Trabalharam na guarda de fronteiras. O primeiro governador da região, chamado Dom Antônio Rolim de Moura, criou uma companhia militar de homens negros e mulatos, escravos que guardavam a fronteira, e trabalhavam na produção agropastoril e na construção urbana. Aí, para identificar esses focos? A identificação foi difícil, porque um dos grandes males da nossa cultura local é o desprezo pelo arquivo. Verdade. Então, Rondônia tem uma tradição negativa de queimar arquivos, né? Nós perdemos por incineração o arquivo da Madeira-Mamoré, o arquivo do Hospital São José, perdemos o arquivo dos primeiros presídios, entre eles o presídio da Ilha de Santo Antônio. E essa tradição de destruição de documentos continua viva até hoje, infelizmente. Infelizmente, isso é uma dura realidade. É uma dura realidade e é um empecilho à formação da identidade local. Você vai resgatar... A história é recente, a questão da transformação de Rondônia em estado. Você chega ali
no departamento de comunicação do Palácio do Governo e mando você para aquele arquivo geral do governo ali para ver se consegue fotos negativas. De fotos daquela época é a coisa mais difícil do mundo. Muito complicado ainda, com acerto. Grau de organização e de preservação muito elementar, quer dizer, não existe uma formação e um investimento nessa área. Verdade. Quando qualquer outro local existe. Eu estive agora, no mês de novembro, trabalhando no Palácio Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, para uma pesquisa sobre a presença militar aqui na região. Tá tudo e trabalhei com o Exército, assim, uma facilidade, uma acessibilidade, presteza na informação, facilidade de identificação, acesso, tudo que me deixou impressionado. E isso acaba o quê? Cada uma das pessoas que se envolveram no processo de Rondônia Estado, pegaram o acervo, botaram debaixo do gás e levaram para casa. E hoje em dia está na mão de particulares. E para você reunir, os caras não querem abrir mão. Fotografias de alguns. Você termina não tendo novos informes sobre a história. Você vê que todo mundo escreve sobre a mesma coisa o tempo inteiro. Pois é. Isso é dramático, porque tem muito a se escrever. Muito. Né? Mas nós não temos os arquivos. E sair daqui para pesquisar é muito caro. Muito caro. Muito caro. E não há investimento nisso. Então, quais foram as dificuldades que além dessa aí, o senhor teve que pesquisar onde? Para poder fazer a pesquisa sobre as comunidades quilombolas, eu basicamente me debrucei sobre os arquivos de Cuiabá e do núcleo da universidade em Cuiabá, o NIDIR, Núcleo de Documentação Histórica da Universidade do Mato Grosso. Mas também encontrei muita coisa no Pará, nos papéis do Arquivo Público do Pará. Alguma coisa no Rio de Janeiro. Também. Em Brasília, um outro tanto. E por fim, achei uma joia rara em Pernambuco, que foi uma publicação de Gilberto Freire sobre um dos nossos governadores da capitania do Mato Grosso aqui. E aí ele trazia uma referência de documentos existentes em Portugal muito grande. Teve que ir em Portugal? Não foi? Fui a Portugal muito depois. Durante a pesquisa do mestrado não deu para ir. Não teve condições. Não teve jeito de chegar lá, né? Mas então, foram identificados quantos quilombolas aqui? Quando a gente começou a pesquisa sobre as comunidades de quilombo, eu achei que talvez a gente encontrasse uma ou duas comunidades, mas na verdade ainda haviam 12 comunidades remanescentes. E se a gente regredisse no tempo, 20, 30 anos antes, a gente encontraria pelo menos umas 40. Essas comunidades estão em processo acentuado de desagregação e desintegração. Ainda hoje estão nesse processo. Embora a questão após 2003 tenha sofrido algumas melhoras. Mas a gente vê hoje que existem 12 comunidades em processo de declínio populacional acentuado e ainda vivendo, em boa parte, num padrão de pobreza que nos remonta ao século XIX. E quais foram as novidades, as garantias que a Constituição de 88 deu a esses grupos quilombolas? Pela primeira vez falou-se positivamente de comunidades de remanescente de quilombo e de comunidades indígenas. O grande avanço da Constituição é a autodeclaração. Né? Até então, quem era negro, quem era índio, era uma determinação do poder e da sociedade dominante. Você é índio, você é negro. Com a Constituição de 88, é índio, é negro, é afro-religioso, é o que for, quem se declara ser. Essa autodeterminação, para mim, é uma das maiores conquistas da sociedade brasileira. Eu sou aquilo que eu me declaro. Não é você que me diz quem eu sou. Isso é muito importante. Agora, onde estão localizados esses grupos quilombolas? Né? A Constituição de 88 ainda fez um grande serviço ao Brasil de assegurar a posse da terra, a posse comunitária da terra, que é diferente da propriedade privada. Certo. Então, quilombolas não têm propriedade sobre a terra, têm posse territorial, como os indígenas. Não são terras privadas destinadas à venda ou destinadas ao mercado. O que contribui para um outro momento muito importante, que é esse momento das discussões ambientais. Terras de quilombo e terras indígenas são focos permanentes de preservação ambiental. Isso é muito importante. Agora, aqui no nosso caso, em Rondônia, as nossas comunidades estão no Vale do Guaporé, situadas entre Costa Marques e Pimenteiras, na maioria dos casos. Né? Existe a possibilidade de haver uma pequena família ainda residente em Calama, remanescentes dos foragidos da cabanagem do Pará. Isso ainda está sendo estudado? Isso precisa ser estudado, não está sendo estudado. A gente tem notícias, mas ainda não está estudado. Mas Rondônia tem 4 eixos de povoamento negro bem distintos.
né? Um eixo formado pelos negros guaporianos de origem quilombola, um eixo formado por afro-caribenhos, que são chamados barbadianos, ligados à ferrovia Madeira-Mamoré, um outro eixo disperso, sem identidade étnica de conjunto, mas com uma contribuição cultural sólida, que vem durante a borracha, vem durante os garimpos, vem durante a abertura da rodovia e chega até as hidrelétricas, e por último esse eixo atual, que é o dos haitianos. Perfeito. Vamos falar agora sobre a sua produção literária. São quantos livros, quantas publicações? Olha, se a gente for contar por volumes, dariam mais de 30 hoje, né? Fica até difícil nominar de um fica por, difícil. Né? Mas alguns são bem importantes. Aos mais referenciados. Eu acho que o mais referenciado foi feito em conjunto com o professor Dante Fonseca, que é o História Regional. História Regional. Eu acho que esse é o livro mais lido dentro do Estado. Nós tivemos mais de 10 edições, com uma média de 1.000 a 2.000 exemplares em cada edição, todos vendidos. É um livro usado em concursos até os dias de hoje. E é o livro que nós sonhamos na década de 90, após o retorno do mestrado, tanto eu quanto o Dante, como um livro para criar uma referência identitária ao povo. Certo. Né? O povo é, na verdade, o que a história do povo conta que ele é. Isso. Né? Eu sou a soma do meu passado. Se eu perder a referência do passado, eu deixo de ser quem eu sou. Hoje eu estou aqui falando do meu passado. E a gente estava até conversando no intervalo a respeito disso, né? Nós temos aqui no Acre, por exemplo, tem uma identificação. Aqui parece que você ainda não tem uma identidade. Aqui os fluxos migratórios nos atrapalham. E existe, ao meu ver, uma certa intencionalidade em se dificultar a criação de uma identidade rondoniense. Embora ela exista, ela esteja num estado de latência, mas existe, com elementos culturais próprios, né? Eu posso falar de uma alma rondoniense sem dúvida nenhuma, mas no momento me parece ser desinteressante a alguns grupos que essa alma rondoniense aflore. Mas essa resistência seria atribuída a quê, professor? A quem poderia interessar essa dificuldade? Quando a gente pensa, por exemplo, nós temos duas Rondônias distintas. A Rondônia do eixo Madeira-Mamoré-Guaporé é uma Rondônia cabocla. Isso. Né, nitidamente amazônica. Mas eu tenho uma Rondônia da BR, que é uma Rondônia centro-sulista e agropecuarista. Verdade. Né? Esses são os dois eixos mais distintos. Aí você embarca nessa distinção na questão de produção. Que Rondônia nós queremos que permaneça? Em alguns momentos falou-se, inclusive, em mudar a localização geográfica do estado de Rondônia para o centro-oeste. Nos desvincularmos de Amazônia, porque seria mais fácil desmatar e melhorar a produção agropastoril. Eu me lembro que ainda Rondônia Estado, a gente fazia parte da Sudeco, né? Exatamente. Então essa criação de uma identidade, às vezes ela traz alguns embaraços a intenções produtivas, a intenções desenvolvimentistas e a projetos de desenvolvimento. Embora a discussão do momento no mundo inteiro seja a sustentabilidade. E aí Rondônia entraria de sola com essa identidade amazônica, que não precisa ser privada do conceito de desenvolvimento. Certo. Né? Então aí estaria o conflito. Eu acho que esse é o grande conflito. Se a gente se identifica como quem nós somos, no final das contas, né? Eu acredito que realmente nós somos amazônidas. Isso. Né? Sem dúvida nenhuma. Também caminharia nessa vertente. Mas nós estamos taxativa e aceleradamente eliminando esse componente amazônico da nossa identidade. O que nos sobra de Amazônia hoje? É uma reflexão que se faz. Um vago elemento folclórico. Falar em folclore, o senhor tem um resgate também da cultura? Tenho, talvez o meu trabalho mais gostoso. Sim. Eu acho que foi o trabalho mais agradável que eu fiz, foi um trabalho feito em tempo muito breve, recorde, estava muito interessado em escrever, escrevi durante o doutorado, que é o Beiradão das Visagens. Beiradão das Visagens, só ali está contida aquelas lendas. Estão contidas não só as lendas, mas eu fiz um apanhado de 50 casos fantásticos contados pela população no eixo Madeira-Mamoré-Guaporé. São os casos de assombração mais notáveis. Vamos contar um caso de assombração aí, daqueles que o senhor considerou que arrepiasse mais. Olha, eu acho que tem dois casos muito emblemáticos que mostram as mudanças de mentalidade da nossa população. Um deles foi batizado O Diabo no Cabaré da Neide. Batizado do Diabo no Cabaré? O texto foi batizado, né? O Diabo no Cabaré da Neide. E se refere à aparição de um diabo num cabaré numa sexta-feira da Paixão aqui em Porto Velho, num cabaré na Jatuarana, que era o Cabaré da Neide.
E há pouco tempo atrás, há 1 ou 2 anos atrás, o fenômeno se repetiu novamente. Inclusive foi noticiado pela imprensa. O diabo voltou a dançar numa sexta-feira em um outro cabaré, na Zona Sul. Quer dizer, o diabo gosta da Zona Sul, né? Pois é, rapaz. Mas existe também o caso que foi amplamente documentado pelos jornais na abertura do bairro Ulisses Guimarães e JK, que foi o lobisomem do JK. Esse aí eu me... Famoso, né? É. O caso do lobisomem desemboca em nada. E a polícia, na ânsia daquele momento de achar um culpado, prende um pobre de um homossexual. E o caso na imprensa vira o lobisgay do JK. Lobisgay do Quer dizer, um caso clássico de homofobia, de ódio, de atribuição de um culpado sem ter culpa. Enquanto o pobre rapaz estava preso, o lobisomem voltou a atacar. Continuou atacando. E ele teve que ser solto, né? Pois é. Então são 2 casos bem Até emblemáticos. hoje ninguém sabe quem é o... Não, até hoje não sabe. Sabemos de outros casos de ataque de lobisomem que são noticiados, inclusive em Ariquemes, em outros lugares, né? É. Mas esses casos são recorrentes, como o caso dos botos no Triângulo, né? Alguns casos de matintas pereiras que são contados por pessoas Agora, vivas. esses dias eu li na imprensa que não sei quem foi, agricultor, e viram uma pinguaria. Aí Exato, veio uma grande comissão do Smithsonian dos Estados Unidos a Rondônia e ao Acre para investigar a existência do mapinguari. Quer dizer, esses elementos compõem uma identidade cultural. Todo caso fantástico, todo caso de assombração é, em essência, um caso pedagógico. Certo. Né? Ele traz uma mensagem. Tem que fazer uma leitura do que está... Você tem que fazer uma leitura do que a sociedade está ensinando com aquilo ali. A mulher que vira porca, que é um caso famoso em Porto Velho dos anos 70. É uma mulher que frequenta festas boêmias, sai com o marido das outras, engravida e pratica abortos. Então o castigo dela é se transformar em porca nas noites de sexta-feira. Porque justamente quando os boêmios estão na rua, ela deve perseguir os boêmios que estão traindo as esposas e deve perseguir as moças que estão com homens casados. E ela é acompanhada pelos bacurinhos que não nasceram, os abortos. Perpetuamente atormentada por eles. Então todo caso fantástico é, em essência, um caso pedagógico. Tem o caso também, muito citado na região ribeirinha, dos botos que engravidam as filhas dos... Exatamente. E é uma coisa muito concreta na nossa sociedade. Existem registros em cartório da década de 70 de filhos do boto. Registrado lá, filho do boto. Exato. E há casos documentados de pescadores do Baixo Madeira que, ao pescarem botos fêmeas nas suas redes, mantinham violentas relações sexuais com elas até matá-las. Para compensar o que o boto fazia com as esposas deles, com as filhas e com as irmãs. E geralmente por detrás dessa história do boto comedor era um pai ou um tio ou algum parente da... Ou um filho indesejável. A gente tem que lembrar que a mulher no seringal é um artigo raro e caro. Eu conheço muita história. A colonização do seringal é uma colonização masculina. Isso. Então uma mulher valia muito dinheiro. E uma moça virgem normalmente era vendida por um dote elevado. Mas a moça ia casar com quem? Um homem mais velho que já tinha uma situação a ponto de poder bancar o dote. Ela não ia casar com quem ela queria. Quem é o boto? É sempre um rapaz jovem, bonito, ousado, que a leva para uma relação sexual na beira da água. Que é o lugar mais fácil de fugir dos irmãos e do pai. É verdade. Né? Ali que ela vai lavar a louça, vai lavar a roupa. Exatamente, mas é um lugar fácil. É ali que está a canoa para ele fugir, é ali que ele mergulha e se esconde no meio das plantas. É ali que o pai atira e ele não volta mais, ou que o boto boia durante o momento que atira. Né? E no caso dela engravidar, você ainda pode jogar a criança dentro d'água para o pai criar. Infanticídio. Infanticídio. Quanta coisa tem por trás dessas lendas? Há uma riqueza de narrativa, de cultura, de memórias, né? Muito importante. O telespectador que está nos acompanhando aí, como é o nome dessa publicação mesmo? Beiradão das Visagens. Beiradão das Visagens, né? E teve também um trabalho voltado para o público infantil. Teve dois trabalhos voltados para o público infantil, cada um com 10 volumes. Né? O primeiro se chama Gente de Rondônia, Gente da Amazônia, e vai contar a parte de história, das relações de produção, a parte política dessa ocupação, né? Desde o período colonial até a atualidade. O último volume a gente vai trabalhar já com a hidrelétrica. E vai ter também o meio ambiente amazônico. Isso. Que é uma questão voltada para essa discussão dos impactos da colonização. Nós vamos para mais um intervalo. Fique ligado aí, meu papo hoje é com o professor Marcos Teixeira, um papo interessantíssimo. E toda essa literatura está disponível aí nas... Está toda disponível, está em bibliotecas. Nas livrarias, né? na biblioteca. Alguma coisa já está em livraria e outras nós estamos reeditando. Muito bem.
Nós vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco do programa. Fique ligado. Estamos de volta agora para o terceiro e último bloco do Papo News e muito alegre e feliz de ver que você ainda está sentadinho aí, esperando a continuação do nosso papo hoje com o professor Marcos Teixeira. Um papo interessantíssimo sobre o resgate cultural e histórico aqui do estado de Rondônia. E eu gostaria de fazer uma pergunta que a gente ouve corriqueiramente por aí. Diz que o povo brasileiro não tem memória. O senhor assina embaixo dessa De afirmação? forma alguma. Nós temos uma memória muito sólida, nós temos uma memória vigorosa, e nós fazemos valer essa memória o tempo todo. A nossa identidade é solidamente implantada. Isso aí interessa a quem dizer que a gente tem memória curta? Interessa a quem domina, né? Porque é mais fácil dominar pessoas que não pensam, pessoas que não se valorizam, que não se identificam. E nem se interessam. E nem se interessam por nada. Pela Nós história, temos essa memória viva em todas as esferas da nossa sociedade. E é muito interessante. Essa é uma parte que eu dediquei muito à minha vida, que é essa questão de trabalho em relação a direitos humanos e memória. Trabalhar com grupos de excluído propriamente dito. E a gente vê como isso tem valorizado as pessoas ao longo dos tempos. É muito importante que se valorize a memória e que dê a cada um as suas próprias referências. E o senhor que está lá no curso de História da Universidade Federal, nós temos 2 núcleos de História, um aqui em Porto Velho e outro em Rolim de Moura. Em Rolim de Moura. Tem sido grande o interesse, a procura por esse curso aqui no estado? Não, hoje em dia é uma procura bastante limitada, como qualquer licenciatura, né? O trato dado pela política educacional do Brasil, do estado, do município em geral, ao magistério, não estimula a formação. Mas ao contrário, é muito desestimulante. Trabalho é o que não falta. Trabalho não falta. Nós estamos com tudo para fazer. A história de Rondônia mal foi arranhada. É verdade. Né? Ela está toda por ser escrita. Principalmente do estado de Rondônia, que está apenas começando. Totalmente a ser escrita ainda. Totalmente a ser escrita. E qual é o recado que o senhor dá aí para quem já pensou em fazer história e às vezes se desestimulou diante dessa falta de incentivo, de apoio? Eu acho que poucos cursos oferecem uma bagagem de formação humanística tão grande. Então, quem tem uma preocupação em entender humanidade, em entender povo, em entender sociedade, faça história. História é um curso que liberta. Certo. Acima de tudo, é um curso libertador. Né? E que não se destina apenas a ser professor de história. Não, de forma alguma. É um curso altamente intelectualizante, é um curso de muita leitura, é um curso de base de discussão filosófica muito amplo. Né? Dentro das ciências humanas, a gente brinca às vezes, né? Que a história é a mãe de todas as ciências. Mas é um curso fantástico. Oferece muitas possibilidades de trabalho e de conhecimento da sociedade e do indivíduo. Muito bem. O senhor tem alguma reclamação para fazer? Algum desabafo que o senhor gostaria de fazer publicamente ao longo de todos esses anos aqui em Rondônia? De algo que tenha acontecido com o senhor ou que o senhor tenha Pessoalmente não, ao contrário, eu tenho muita coisa a agradecer e muita gente a agradecer ao longo da minha carreira. Né? Uma vida e uma profissão, uma carreira, uma existência não se faz sozinho. Certo. Então eu tenho pessoas incrivelmente colaborativas, estimulantes, que fizeram parte da minha vida. Os meus professores foram peças fundamentais na minha escolha profissional. Eu creio que eu mirei neles para ser o que eu sou hoje. Há algum personagem político, econômico, da nossa história que o senhor acha que está sendo desprestigiado e que merecia ser estudado mais a fundo? Em Rondônia, sim. Sim. Completamente, né? Eu acho que há um desrespeito à memória dos nossos antepassados violento. Rondônia não cultua a memória de quem a construiu. Isso é notável, né? Rondon, começa por que nós vamos começar agora a comemorar o centenário da expedição que descobre as cabeceiras do Roosevelt, né? Rondon é um caso clássico, mas não precisamos ir a Rondon, vamos voltar ao Jorge Teixeira, que é recente e todos nós convivemos com ele. É verdade. Né? Se o memorial não fosse resgatado pelo trabalho muito bem feito dos militares da 17ª Brigada, estaria potencialmente destroçado. Destroçado. Né? Eu me lembro de um acervo também que a professora Ieda Borzakov tem a respeito do pai dela, do professor Ari Tupinambá, Ari Pinheiro Tupinambá, né? Que foi meu professor, tive a chance de ser da última turma que ele deu aula. Foi mesmo? Né? Então, uma felicidade e uma honra ter sido aluno tanto da professora Ieda, quanto do professor Abinael, quanto do professor Ari Tupinambá. Isso para mim foi decisivo ao longo da minha vida.
Mas qual é a memória que se preserva, além do nome do hospital, Pois do é. laboratório, né? E muita gente não fala nem o nome do hospital, fala hospital de base. Exatamente. Né? Essas coisas, então, o culto à memória dessas pessoas precisaria ser restaurado. Porque, querendo ou não querendo, são exemplos para o resto da sociedade seguir. Nós precisamos desses espelhos, dessas referências, onde a gente possa olhar a cada um de nós e enxergar coisas positivas. Posso fazer tal e qual. O senhor teve influência e participação também no curso de arqueologia? Tive. Eu fui o idealizador do O curso. idealizador do curso. Aqui em Rondônia. O projeto de implantação do curso de arqueologia é um projeto meu. E dentro dele haviam projetos muito interessantes, como um belo projeto de museu. Né? Um ecomuseu aqui para Rondônia, uma coisa grandiosa, que infelizmente ainda não foi concretizado. Certo. Embora a própria reitoria tenha olhado sempre isso com boas intenções, a reitora atual, professora Berenice, sempre se esforça para ver se a gente consegue levar isso adiante, mas é um projeto que ainda não decolou. E essa é um dos grandes ressentimentos que eu tenho em relação à nossa cultura, não é em relação a ninguém em particular, é essa leviandade com que se trata o nosso patrimônio. Pois é, nós temos aí o Museu da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. E a própria Madeira Mamoré, que em si é um museu, né? Pois é, rapaz, é um descaso completo. Mas aí você vai para as avenidas onde os sobrados históricos estão encobertos por Agora falsas mesmo fachadas. estão querendo devolver à União, né, Eu espero que aconteça. o patrimônio. Que aconteça isso e que a União possa tomar alguma medida, embora eu ache que a essa altura, pelo que eu vejo, há pouca possibilidade de resgate histórico da Madeira Mamoré. Né? Refazer a Madeira Mamoré não é restaurar. O que nós tivemos no pátio não foi uma restauração. Né? Então a gente tem que ter esses cuidados, pensar até onde nós restauramos, até onde nós reconstruímos, até onde nós revitalizamos. E em Rondônia, infelizmente, o patrimônio histórico ainda é algo desconsiderado. E a gente sonha, tem o próprio Everton Leone, nosso presidente aqui do grupo do Sistema Imagem de Comunicação, e outros idealistas, têm se reunido frequentemente e debatido o tema da construção, da criação de um museu da imagem e do som aqui. Fantástico, Né? necessário. Poderia integrar uma rede de museus, porque na verdade nós precisamos de museu de tudo aqui, né? É verdade. O que existe na Madeira Mamoré não é um museu, é um depósito. É um depósito. Onde se perde peças Muito a mal cada gerenciado, ano. inclusive. Né? Mal gerenciado ao extremo. Mas se você constrói um complexo que possa abrigar isso tudo e que combine isso com a questão ambiental, a exemplo do que acontece nos países da América Central, isso daria fôlego à nossa cultura, traria visibilidade, né? E coisas que a gente precisa preservar também, que são patrimônio imaterial. Nós temos uma riqueza junina, uma riqueza carnavalesca que está se perdendo, né? Inclusive na cópia de modismos também. Mas essa identidade se vai. Falar em carnavalesco, você é um carnavalesco, tem sido consultado por várias escolas. Como é que você começou a se interessar por essa Eu fui levado atividade? a trabalhar no carnaval na década de 80 por um amigo pessoal, Flávio Daniel, Flávio Daniel. né, que era carnavalesco e me levou a trabalhar com ele. Então nós fizemos um carnaval juntos e ganhamos o carnaval naquele ano, com o tema Simpatia Quase Amor, que saiu com a Diplomatas. Isso, Um e samba versava maravilhoso. sobre o quê? Hã? Simpatia Quase Amor, sobre as formas de amar. Ah, sim. Né? O samba foi muito bonito, foi tocado em boates do Rio de Janeiro, os carros ficaram muito bonitos, nós trabalhamos na confecção dos carros, de fantasias, fizemos o enredo, o samba, foi uma coisa muito bacana. A partir dali eu me enveredei pelo carnaval. E aí? Que Tenho lembranças trabalhado o senhor até tem? agora, assim, as lembranças são ótimas, desde o Leônidas, do Bola 7, então eu convivi com essa geração mais antiga que estabelece o carnaval em Porto Velho, desde os tempos da Diplomata. Dona Marise Castiel, uma grande intelectual, mas era também uma grande carnavalesca. Outra figura, se não fosse o resgate feito pela filha agora na publicação, uma pessoa que merece também um cuidado nesse trato da memória ímpar, porque era uma autoridade enérgica, era uma intelectual, sem dúvida nenhuma, mas era uma grande carnavalesca. Amava o Pobres do Caiari como ninguém. Só quem conheceu sabe, né? Professor, projetos futuros, atualmente, o que o senhor está pesquisando, estudando, produzindo? Então, eu agora estou começando a me preocupar com as lacunas da história, aqui das lacunas de Rondônia. Então, a gente detecta uma lacuna gigantesca nos primeiros 70 anos do século XIX, onde não há informações,
Ninguém sabe nada, ninguém fala nada. Existem lacunas até sobre o século XX que precisam ser investigadas. E existe uma lacuna enorme no século XVII. Todo o século XVII, para nós, é de uma obscuridade muito grande. Então, o meu projeto, no momento, seria começar a pesquisar esse material. E começar a pensar num evento que pudesse trazer à tona pesquisadores com publicações e obras em cima desses temas. Isso, em vez de sair procurando por aí, trazer gente para cá, escrever também sobre o assunto, né? Mas ainda continuo com a ideia viva de produção desse museu, desse ecomuseu, que eu acho que seria uma grande contribuição a ser deixada não só para a população de Porto Velho, um espaço amplo, bem pensado, mas para todo o Estado e para a memória e a cultura do Estado, né? Mas existe já algum projeto consolidado? O projeto está pronto. Está pronto. Está pronto. Já foi apresentado ao UNIR, já foi apresentado aos MPs, né? Mas ele não consegue ainda ser desengavetado. Há problemas quanto à localização, não seria uma coisa de um terreninho, não é um prédio simplesmente. Certo. Você precisa de uma área sólida, que preserve um entorno ambiental, que recrie as paisagens amazônicas. É uma área grande. Uma área grande, com toda certeza. Tem que ser uma área grande. Isso seria localizado aqui em Porto Velho? Aqui em Porto Velho. De preferência. De preferência. É a cidade que comporta uma ideia dessa, né? Perfeito. Professor, e casamento nada, né? Não. Vamos seguindo a vida de solteiro, que está muito boa, né? Tá, tranquilo. Sem dúvida nenhuma, é uma vida boa. E novidades na UNIR? Eu acho que a UNIR conseguiu se estabilizar, né? Ela está uma universidade agora em processo de reorganização, mas está estável. Conseguimos agora cumprir os calendários do pós-greve. Então a UNIR está em ordem. Com cursos em expansão e amadurecidos, o próprio curso de História acabou de revisar a sua grade. Então nós temos uma grade nova, oferecemos novos serviços. A UNIR está na fase de consolidação das suas pós-graduações estrito sensu, abrindo vários cursos de mestrado e doutorado. Na área de História não tem? Temos um mestrado. Tem um mestrado? Temos. Já está aberto? Já está funcionando com 3 turmas. 3 turmas? E a última seleção em agosto desse ano. Foi feita agora em agosto? Perfeito. Então a UNIR tem oferecido bons serviços à sociedade, sem dúvida. E politicamente, o senhor é engajado em algum movimento político? Sou engajado em diversos movimentos sociais. Sociais. Né? Normalmente movimentos periféricos e movimentos de excluídos. Eu me engajo com muita facilidade. Uma ideologia partidária eu me colocaria como uma pessoa de esquerda. De esquerda. Mas não partidariamente definido. Eu prefiro não me identificar com um partido, mas me identificar com causas. E essa pluralidade de partidos no Brasil? O senhor vê isso com bom? Eu não vejo como lógico. Não há maneira de se governar com esse festival de partidos e com essa divisão. E funciona às vezes mais como funciona apenas como alguma coisa franciscana, dando que se recebe, né? Exato. Não, e é aquela situação de barganha, né? Barganha o tempo todo. É aquela coisa, dando que se recebe, e é um estímulo completo à corrupção, e a gente está assistindo estarrecido a tudo que tem sido noticiado, as operações sucessivas na área sobre policial. Essa questão de corrupção, e ver que não é o problema de um partido no poder, mas é um problema histórico do Brasil que não conseguiu ser resolvido ainda. Sistêmico, né? Sistêmico. Se não mudar a orientação política do Estado Nacional, nós não vamos resolver isso nunca. O senhor vê avanços como historiador? O senhor acha que a democracia brasileira está amadurecendo? Tá, hoje nós estamos caminhando para frente e para o alto? Hoje, com a publicação do relatório da Comissão da Verdade, eu vejo um avanço notável. Acho aquilo uma coisa a se aplaudir de pé. Porque precisamos sepultar esse momento, dar um segmento à história. Vejo que a própria questão da investigação desses atos de corrupção são uma novidade na nossa história também. Certo. Né? Isso é avanço. Agora, precisamos completar o processo. E talvez aí nós estejamos meio travados ainda. E precisamos definir o que queremos como sociedade e como povo. Agora, para encerrar, defina aí em poucas palavras, qual é a identidade de Rondônia? O perfil. A identidade é a pluralidade. Rondônia é plural. Acima de tudo, nós temos que pensar como pluralidade. Não existe uma Rondônia única, não existe uma Rondônia cabocla, nem uma Rondônia agropastoril. Nós somos uma Brasil síntese
do mundo. Na verdade, nós somos uma síntese do mundo. Quando a gente pensa que a Madeira Mamoré contou com mais de 50 nacionalidades na sua construção, Pois é. né? E que Rondônia é essa síntese de imigrantes de todos os tempos, De todas para as nós, regiões do a país. diversidade é a nossa característica identitária por excelência. E como diversos, nós temos que ser abertos à novidade. Professor Marco Teixeira, agradeço muito obrigado muito. pela entrevista. Eu acredito que o telespectador agora pôde conhecer melhor um pouco do seu perfil e da profundidade do trabalho que o senhor está tratando, a questão da história e da cultura de Rondônia. O senhor A tem gente espera que um seja. minuto para fazer suas considerações finais sobre sua participação aqui no nosso programa, que muito nos honrou. O que eu tenho é agradecer, em primeiro lugar, a essa possibilidade de vir aqui falar e de ser ouvido e visto pelos telespectadores. Isso é muito importante. E acredito que, nesse minuto, a gente deve pensar muito acerca desse resgate e da valorização da nossa identidade como povo. Isso só é possível através da preservação da nossa memória, dos nossos valores, das nossas tradições e, principalmente, do nosso patrimônio cultural, que precisa ser resgatado, mantido, preservado e protegido acima de qualquer coisa. Perfeito, eu sou o Sérgio Melo, esta é a Record News, a TV Candelária de Porto Velho, do Sistema Imagem de Comunicação, e este é o Papo News. Eu conversei hoje com o professor Marco Antônio Domingues Teixeira, professor catedrático do Departamento de História da Universidade Federal de Rondônia. A gente volta a se encontrar no nosso próximo programa. Até lá.